Ora, boa tarde a todos e a todas, pela presença neste último painel da Conferência Avaliações Ambientais, um diálogo multidimensional. De manhã já tivemos e revisitamos alguma da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no primeiro painel. No segundo tivemos uma visão talvez um pouco mais multidisciplinar sobre as avaliações de impacto. No início da tarde passamos para o plano nacional, onde foram abordadas algumas questões relacionadas com o simplex ambiental, onde se abriu o debate muito profícuo e que espero que também possa vir a dar frutos no futuro. E agora iniciamos um painel também dedicado ao âmbito nacional e sobre nacional e com algumas refrações inevitáveis a nível internacional, mas sobre as avaliações ambientais e setores, mineração, renováveis e transportes. Como sabe então, pela nossa oradora que está aqui ao meu lado esquerdo, Carmo Figueira, que foi vice-presidente do Comitê de Implementação da Convenção de Espoo, através da Comissão Económica das Nações Unidas para a Europa, tem moldado as políticas ambientais nacionais como diretora do Departamento de Avaliação Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, já faz 12 anos, em funções anteriores, incluindo a de diretora da Unidade de Riscos e Emergências Ambientais, liderou esforços para fazer face aos riscos e emergências ambientais durante 8 anos e, na sua prática profissional, estabelece pontes entre a cooperação internacional e iniciativas locais para enfrentar os desafios da sustentabilidade. Força, tem a palavra, pedia só para projetar o PowerPoint. Seguir aqui. Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui à professora Carla Amado Gomes e também aqui ao professor João, a ver se eu pronuncio bem, Tomé Pilão, pelo convite que me endereçaram em particular, mas também à APA, para, de alguma maneira, apesar de estar aqui uma referência explícita a estes setores de atividade em particular, é inevitável tocar, obviamente, também naquilo que é a conjuntura comunitária, internacional e também um pouco o que é que foram as alterações do Simplex e em que medida é que isto dificulta os desafios que se calhar surgem nestas áreas. Posso aqui? Sim, sim. Isto era só, enfim, um esquema geral daquilo que eu iria abordar, mas a parte comunitária serão sempre aqui umas referências que acho que vale a pena para todos percebermos que se calhar algumas iniciativas nacionais, melhores ou menos boas, acabam por vir num enquadramento que neste momento está a suceder a uma escala comunitária e que se calhar nem todos estamos particularmente alertas. Eu aqui só pus a referência que vocês já viram durante o dia de hoje, certamente, daquilo que é a legislação comunitária internacional associada, quer à avaliação de impacto ambiental, projetos, quer à avaliação ambiental estratégica, planos e programas, portanto não me vou prender, penso que todos estão cientes destas referências legislativas e dar aqui alguma nota que nos últimos anos, este era o nosso quadro de referência, ouvimos nas duas apresentações da manhã muito focadas no Tribunal de Justiça da União Europeia, mas nos últimos anos temos-nos apercebido de mudanças bastante significativas, especialmente associadas à situação desde a guerra da Ucrânia. Houve um reforço que se vê em vários instrumentos a nível comunitário com a mensagem neutralidade carbónica, mas muito focados na sustentabilidade energética e, mais recentemente, até alguns instrumentos que, agarrados a estes objetivos, tocam noutros temas complementares que têm a ver com o tipo de tecnologia ou até matérias-primas que são necessárias para o desenvolvimento da transição energética. Talvez para alguns de vocês ainda passe um pouco despercebido, porque a discussão ainda não passou muito para o direito interno, mas isto tem uma consequência, já vão perceber porque é que eu lhes vou fazer essa referência. Temos já 3 iniciativas aprovadas, a Diretiva das Energias Renováveis, a RED 3, toda a gente fala quando é que é transposta e metas e, enfim, aí todos já ouvimos falar de alguma forma, mas temos mais 2 regulamentos que foram, entretanto, aprovados, o Net Zero Industry Act e o Critical Raw Materials Act. Eu não traduzi porque, pronto, não existe ainda uma tradução propriamente em português, mas percebem, obviamente, o que é que estamos a falar. Este último, as matérias-primas críticas, incluem, entre outros, o lítio, o cobre, o níquel, mas a lista é maior. Tem várias iniciativas, eu não vou falar aqui
especificamente cada um deles, vou só agarrar em 2 ou 3 tópicos que são transversais a estas iniciativas e que percebem porque é que, de alguma maneira, há um enquadramento que não é só nacional e que leva a um determinado caminho, e que temos que, enfim, ter essa percepção quando queremos optar por iniciativas mais promotoras de consensos e de soluções. Todas estas iniciativas, por um lado, alteram um pouco aqui o paradigma habitual, foram todas negociadas à margem dos comitês tradicionais da Diretiva AIA, Diretivas Habitats e Aves e outros, portanto tivemos algumas dificuldades em participar na discussão daquilo que fica previsto nestes instrumentos. Todos falam em investimentos coordenados integrados, pontos focais únicos, a RED 3, mas agora também esta do Net Zero Act, fala numa figura de planeamento com a sujeição AIA, que dispensa a sujeição AIA de projetos dentro dessas zonas selecionadas, é o caso da RED 3, para aqueles que estão menos cientes do que é que isso implica, é um paradigma, né? Nunca a AE, nunca sujeitar um plano AE, aliás existe doutrina, jurisprudência relativamente a isso, substitui a avaliação de impacto ambiental. E, portanto, temos aqui precedentes no direito comunitário, embora depois exclua, há critérios de exclusão para a seleção destas áreas que afastam, por exemplo, questões associadas à aplicação da Diretiva Habitats e Aves, e percebemos o que é que, de alguma forma, se está a tentar fazer nesse domínio. Mas é uma alteração de paradigma, bem ou mal. Todos eles falam em redução de prazos, só para percebermos também. Claro que nenhum deles se aproxima daquilo que é a dimensão nacional em termos de exigência, mas todos eles falam em redução de prazos, de licenciamento e avaliação ambiental. E depois há mais, obviamente, outros aspectos que lá são vertidos, porque o meu objetivo com estes primeiros slides é só para vos dar um pouco esta noção que, de alguma maneira, as iniciativas nacionais de simplificação, ainda que possamos discordar de alguns aspectos, têm este enquadramento por trás e as discussões ao nível comunitário já estavam a acontecer quando o Simplex Ambiental começa a ser discutido a nível nacional. E pelo menos a RED 3 acaba por, pelo menos da minha leitura, ter algum efeito naquilo que foi a percepção de quem esteve associado à preparação do diploma. Que também, como é óbvio, face à minha intervenção, não foi a APA, percebem isso. Não, com esta nota apenas quer dizer isto, obviamente ninguém discute e muito menos a APA, que tem também competências a nível de alterações climáticas, que há aqui objetivos importantes a serem alcançados de neutralidade carbónica e percebemos também a questão da sustentabilidade energética, mas obviamente temos aqui outras preocupações em termos de sustentabilidade ambiental no seu todo e de mantermos a salvaguarda daquilo que são os objetivos dos instrumentos de avaliação ambientais, não é? Naquilo que é a promoção de consensos na tomada de decisão relativamente a projetos a desenvolver no nosso território, e quando estamos a falar destas 3 áreas que estão referenciadas neste painel, a mineração, os transportes e a energia, obviamente estamos a falar de projetos, como já perceberam até de algumas notícias que vão saído, de elevada complexidade e também polémicos até em termos da percepção do público em geral e daquilo que são as várias opiniões que vão surgindo. Tivemos, entretanto, com este enquadramento, como vos disse, enquanto a RED 3 estava a ser discutida, começam as discussões a nível nacional da alteração do quadro Simplex Ambiental e vão perceber que automaticamente esse enquadramento também leva a algumas propostas, é a nossa percepção, que ficaram vertidas no diploma, melhor ou pior, porque na verdade a diretiva não estava ainda adotada, ainda estava em processo negocial na Comissão Europeia, a nível comunitário, não é na Comissão Europeia, a nível comunitário, e mesmo só agora, algumas das disposições dessa diretiva, só agora estão a sair orientações, saiu uma recentemente, da aplicação de alguns dos artigos desta diretiva, porque mesmo dentro dos serviços internos da Comissão, há articulação que ainda está em curso. E, portanto, é uma nota que eu, de qualquer maneira, aproveitando de estarmos aqui, para termos essa noção. E depois até agradeço aqui a intervenção do painel anterior, que eu tinha só deixado aqui uma nota, para além do Simplex Ambiental, que há outras alterações que também surgiram que têm efeitos no regime da AIA, como o simplex urbanístico, e agradeço a menção que foi feita anteriormente, que efetivamente tem ali uma alteração de paradigma. A diretiva AIA pressupõe que, no fundo, as considerações sejam tidas em conta antes da autorização do projeto, portanto, o simplex urbanístico altera esse conceito, essa abordagem, que resulta do próprio direito comunitário, e mesmo o Sistema Elétrico Nacional passa despercebido, mas o 15 de 2022 tem lá umas dispensas da AIA, ou umas exceções à AIA para figuras de reequipamento e outras situações associadas a projetos da área da energia, que talvez também passe um pouco despercebido a quem não acompanha de uma forma sistemática todas estas normas legislativas. O 11 de 2023, eu não consigo fugir, apesar de
estar direcionado para estes setores de falar no 11/2023, tem alterações a estes 4 níveis, no âmbito, nas competências, nos procedimentos e na integração de outros regimes. E é somatório diz tudo que, no fundo, leva a alguns desafios e constrangimentos que temos na aplicação do regime da data de hoje, e quando estamos a falar de áreas de maior complexidade, obviamente essa situação ainda se agrava. Eu não vou entrar, podem ficar depois com os slides na totalidade, vou só picar em cada ponto aquilo que são as questões mais críticas. Por exemplo, há pouco falávamos, até foi sinalizada a questão da análise caso a caso. Neste momento um projeto é sujeito a AIA se ultrapassar os limiares do anexo 1 e 2, ou então uma análise caso a caso quando ficar abaixo do limiar. O que tínhamos antes do Decreto-Lei 11/2023, no fundo, era a mesma autoridade, a autoridade da AIA, é sempre consultada, independentemente da localização do projeto, quando não atingisse esses limiares. Neste momento, este diploma elimina a consulta à autoridade da AIA, fora da área sensível, o que significa que quando houver uma alteração, ou quando houver um projeto que não atinja os limiares fora da área sensível, ou uma alteração, ampliação de um projeto nestas localizações, a autoridade da AIA não é chamada a pronunciar-se sobre essa alteração e a decisão é exclusivamente da entidade licenciadora. Como é óbvio, o número de entidades licenciadoras neste país é enorme, são centenas, não são só os municípios, embora há pouco tivéssemos focado nos municípios, e, portanto, a dificuldade que existe, nós já tínhamos um desafio enorme de harmonização entre 6 autoridades da AIA, imaginemos agora o que é que significa harmonizar a aplicação do regime da AIA perante entidades que não tinham qualquer intervenção no mesmo, desconhecem por completo, enfim, os conceitos, toda a discussão inerente, até algumas dúvidas que aqui surgiram nas apresentações anteriores, porque obviamente nós temos uma lista de tipologias nos anexos, cada tipologia há dúvidas de como é que se interpreta às vezes o limiar ou aquele termo que está introduzido numa determinada tipologia, portanto é esta escala nacional. A única exceção é quando o licenciador é simultaneamente promotor, portanto temos as situações nos casos, aqui para as áreas que estamos a falar, por exemplo, no caso das Infraestruturas Portugal, que é licenciador e promotor em simultâneo, continuarão a vir à Agência Portuguesa do Ambiente para uma pronúncia. Há aqui situações que ficaram excepcionadas, o caso da própria APA, ou outras situações que assim que estejam, obviamente, em que esta situação se verifica, continuaremos a pronunciar-nos, mas obviamente há um número muito elevado de projetos que deixa de vir ao escrutínio de qualquer autoridade da AIA. Isto também altera que é o acompanhamento de um projeto ao longo da sua vida e as alterações que vai sofrendo, sejam elas ou não sujeitas à AIA, porque mesmo quando havia uma decisão caso a caso, no sentido da não sujeição, era habitual impormos algumas condições, como está aliás vertido na própria legislação, não é? Que mesmo quando se decide que um projeto não é suscetível a ter impactos significativos no ambiente e que não deve ser sujeito a um procedimento da AIA completo, deve haver uma fundamentação, está previsto na diretiva e no nosso decreto-lei, e condições para minimizar esses impactos. Portanto, há pouco falávamos em Espanha, a Espanha chama isto AIA simplificada, a análise caso a caso. Portanto, pode haver aqui uma leitura deste procedimento e eles fazem muitos procedimentos de apreciação prévia ou de análise caso a caso. Houve uma alteração significativa de limiares de sujeição obrigatória e também, pela primeira vez na vida, exclusão da aplicação para algumas tipologias. Mas, como vão perceber, essa diferença é essencialmente para os projetos de energia, nestes 3 setores que estamos aqui a falar. Porque na mineração, a única coisa que foi alterada na tipologia 2B e 2E foi eliminar o caso a caso para a pesquisa e prospecção de hidrocarbonetos por métodos convencionais. Nos transportes, apesar de ter sido muito anunciado que tínhamos eliminado a AIA obrigatória para a modernização das vias, isto já era um problema, porque às vezes bastava uma pequena, enfim, no fundo o que ali dizia era obrigatória para a modernização das vias, que é uma alteração no fundo a um projeto de rodovia, é isso que estamos a falar, quando a via não é da rodovia, desculpem, da via férrea, quando extravasa o domínio ferroviário. Às vezes bastava ultrapassar o domínio ferroviário em algo muito insignificante, já ficava sujeito por enquadramento direto. E, portanto, obviamente, não ficou aqui vertido, este é o único caso em que a APA até vê algum mérito, e porque consegue ser analisado como uma alteração à luz do que está previsto no primeiro e terceiro, portanto não precisa de estar aqui uma sujeição obrigatória de forma explícita. Os projetos vêm para a apreciação da autoridade da AIA e, portanto, nós, perante a situação em concreto, em função dos impactos da modernização da via, é tomada uma decisão da necessidade de sujeição à AIA.
As grandes alterações são na energia. Eu não vou, se calhar, referi-las todas, mas pronto, há aqui um que salta muito à vista, que é o Centro Eletroprodutores de Fonte Solar. Nós antes tínhamos 50 megawatts, 50 megawatts, a área de projeto na totalidade equivale mais ou menos a 100 hectares. Neste momento o que diz é a área ocupada só pelos painéis inversores é que é 100 hectares. Se manter o rácio que temos atualmente, isto é mais ou menos 1:3, portanto podemos ter uma central até cerca de 300 hectares sem estar sujeita à AIA obrigatoriamente. Abaixo desse limiar, só se for área sensível, é que vem a pronúncia da autoridade da AIA. Temos ali a exclusão da aplicação do regime da AIA para alguns centros eletroprodutores, mas eram situações, estamos a falar de centros muito pequenos, até 15 hectares, 15 megawatts, que já estavam previstos num despacho conjunto entre a APA e a DGEC. Portanto, não é a exclusão aqui que é um problema, isso foi feito com um levantamento interno que foi feito entre as duas instituições. A nossa preocupação é relativamente à dimensão da central que despoleta a sujeição à AIA obrigatória e, no fundo, uma exigência também, a própria DGEC luta com falta de recursos. É um desafio enorme relativamente ao acompanhamento destes projetos, até considerando o número de projetos que está a surgir atualmente, face aos objetivos que todos queremos alcançar, não é, de transição energética. Na parte também aqui em termos do transporte de gás, vapor e água quente, esta tipologia só sublinha aqui duas coisas, que foi a eliminação das subestações, no caso geral, só está nas áreas sensíveis, foi eliminada a referência às subestações, portanto, uma subestação per si, desde que não localizada em área sensível, não fica sujeita, nem à AIA, nem a análise caso a caso. As linhas elétricas, houve um aumento limiar de 10 para 20 km. Eu vou correr assim um bocadinho, só para termos a percepção daquilo que estamos a... Não vou estar a entrar, nem todos têm a mesma expressão. Também há alterações aqui de alguma exclusão no caso do gás natural, mas aqui também penso que não é o tema, mas já foi aqui falado. Houve uma preocupação grande com o armazenamento de hidrogênio, portanto no 3D foram colocados limiares específicos para o hidrogênio, considerando que o hidrogênio, armazenamento, como tinha um risco associado, valia a pena ter um escrutínio adicional nessa tipologia. Mas depois, no 6A, fabrico de produtos químicos, entendeu-se excluir a produção de hidrogênio, que obviamente está associada, à instalação tem sempre produção e armazenamento. Muito pontualmente nos aparece uma unidade de produção de hidrogênio a ser armazenamento associado. E eu, para não entrar aqui em grandes discussões, dou apenas uma referência que está para publicação em breve, um guia de interpretação, uma revisão do guia de interpretação dos anexos da diretiva, pela Comissão Europeia, e penso que o hidrogênio será referenciado explicitamente nesse guia, de acordo com a informação que tivemos da Comissão Europeia. Aqui no caso da energia eólica também temos aqui uma alteração daqueles, em caso sobre equipamentos de projetos que já tinham sido sujeitos ao projeto inicial e, portanto, foi facilitado aqui também, aumentando, no fundo fica só sujeito quando estiver a totalidade do projeto existente com o sobreequipamento 30 torres, onde recordar que só havia uma menção ao caso em que não tinha sido sujeito à AIA com um limiar de 20 torres. Portanto, e de uma forma geral, do ponto de vista de âmbito de aplicação, as alterações foram estas. Coloquei aqui os processos da AIA que tivemos aqui num determinado período, só para termos alguma percepção, e como verificam, exatamente as tipologias que sugeriram que fosse o âmbito aqui do painel, são aquelas que, no quadro dos processos da AIA à escala nacional, têm aqueles picos maiores, portanto percebem que realmente o grande foco, o maior número de submissão de projetos, insere-se exatamente nestas tipologias que estamos aqui a referenciar. Depois a questão é que não alteramos só o âmbito de aplicação e competências. Depois temos outras alterações, há pouco foi referenciado aqui os parques industriais. Quando os parques estão localizados em áreas que foram sujeitas à avaliação ambiental estratégica, pronto, não me vou contradizer com o que já referi, a jurisprudência comunitária esclarece que a AE não substitui a AIA e, portanto, mas foi assim que o legislador entendeu que deveria verter na proposta legislativa. Efetivamente, na sequência desta decisão, temos tido algumas situações um pouco curiosas, em que efetivamente acaba por um projeto ficar, ou uma área ficar sujeita por outras tipologias, porque obviamente a dispensa da AIA só está vertida para aquela tipologia em concreto, e portanto sim, temos tido situações em que desfloresta uma área superior a 50 hectares e portanto fica abrangido
pela desflorestação que está associada. Aliás, como devem calcular, temos tido muitos projetos com uma desflorestação significativa e, portanto, é uma preocupação não assumir que esta leitura possa ser de tal maneira abrangente que não só exclua da aplicação do regime DAIA os parques industriais e as plataformas logísticas per si, mas ainda tenha um impacto adicional do ponto de vista de desflorestação. E depois também aqui o último é obviamente Pacífico, que tem a ver com áreas artificializadas e é uma das linhas da RED 3, obviamente temos todo o interesse na colocação destas infraestruturas em áreas artificializadas. Depois de sentar aqui a fazer mais referência, foram introduzidas aqui a exclusão também da aplicação para projetos em determinadas condições, em que há aqui várias condições que têm que ser verificadas cumulativamente, que têm, enfim, ainda não temos noção total das implicações destas condições em simultâneo. Como vos disse, temos alguma preocupação ao nível do acompanhamento dos projetos, porque até aqui tínhamos uma percepção da evolução do projeto ao longo da sua vida, mesmo que não ficasse sujeito à AIA. Por vezes, até na decisão do caso a caso, acabávamos por remeter para a pós-avaliação para ter esse acompanhamento e agora estamos aqui um pouco na expectativa como é que isso pode ser gerido com tantas entidades envolvidas no processo. O processo, há estas alterações, maior número de entidades, também no meu entender ficou mais complexo, embora seja meritória a integração de outros regimes e vejo todo o interesse em ter uma abordagem AI o mais integradora possível e abordarmos todos os aspectos e termos uma decisão integrada que seja facilitadora e comunique de uma única só vez ao promotor. Penso que a administração deve falar uma só voz de forma coerente, portanto, tudo isso é meritório, mas vão perceber que depois com os prazos que temos neste momento, às vezes são pequenos milagres que se fazem numa base diária. E, portanto, além do regime REN, do regime de prevenção de acidentes graves e da Diretiva Habitats e Aves, que ali refiro como Conservação da Natureza e Biodiversidade, temos também a parte dos bens culturais, embora a avaliação do impacto sobre os bens culturais já estivesse vertida em SEDAI, é um dos fatores ambientais, mas agora está explicitamente referenciada. Temos também a questão da autorização quando há abate sobre a areazinheira, portanto, a DIA em projeto de execução equivale a essa decisão, ou de CAP, e também o regime de agrícola nacional, apesar de até à data, enfim, não tem sido possível assumir a DIA como esta decisão, uma vez que a única coisa que foi efetuada foi prever isto em sede do Simplex, mas depois não foram alterados os regimes específicos e adaptados os procedimentos de forma a que a nossa decisão final possa estar devidamente corporizada. No que diz respeito às medidas de proteção sobre a areazinheira, nós temos articulado com a ICNF e já temos trabalho feito a nível das exigências de informação e como é que isso pode ficar vertido nas decisões, mas vou-vos dizer que havia tantas dúvidas que até havia entendimentos. Uns achavam que já não era preciso a DIUP para quando havia abate de povoamento e outros achavam, e o ICNF acha que se mantém a obrigação da DIUP, porque obviamente não há nada no Simplex que elimine essa obrigatoriedade. Mas isto para percebermos as dúvidas todas que têm surgido neste último ano. Por isso é que é difícil, obviamente, termos tempo para gerir tanto processo com tanta dúvida. E depois, finalmente, as alterações de procedimento, que eu obviamente gostaria que tivessem nos ajudado a ter um melhor resultado, mas têm havido tantas dúvidas e tanta discussão no sentido de ter a melhor interpretação da redação do regime que devo-vos dar nota que tem sido um esforço bastante significativo só a esse nível da própria interpretação. E como já aqui foi referenciado na pequena intervenção que fiz ali e depois pela doutora Carla Amado Gomes, está aqui uma conjugação da alteração do próprio REJAIA com o Código de Procedimento Administrativo que eu percebi que para muitos não era totalmente perceptível. Fizemos aqui essa discussão também na própria APA e acho que só quando estamos com os processos a correr é que finalmente as pessoas se apercebem das implicações. Portanto, ao reforço da figura do deferimento tácito, que agora já não se aplica só às DIAs e DCAPs, que era o que já estava previsto no nosso regime e, como sabem, é discutível do ponto de vista também de jurisprudência, mas também neste momento, a análise das condições que condicionam o licenciamento e a obra. Há uma alteração do artigo 26º, tem sede pós-avaliação, que também tem deferimento tácito, se não nos pronunciarmos em 30 dias úteis. Para além disso, as entidades consultadas têm 10 dias úteis para se pronunciarem, senão após essa data, supostamente não podem já emitir parecer.
E depois também há algo que está previsto, que é os pareceres e autorizações ficarem previstos na DIA, porque apesar desta integração global de todos estes regimes, pode sempre haver outros aspectos que não estão ali vertidos e que tenha que haver uma autorização a posterior. Se ficarem explicitamente vertidos na DIA, também tem deferimento tácito previsto no Simplex se não forem emitidos no respectivo prazo dessa legislação. Portanto, indiretamente há uma alteração desses regimes legais associados. Se pode pedir uma única vez elementos adicionais, mesmo que não haja suspensão de prazo. Isso, pronto, foi logo uma dificuldade, porque obviamente aumentou o número de desconformidades, a partir do momento em que as entidades não podem pedir elementos uma segunda vez sem suspensão de prazo, que era como acontecia, ou o promotor responde automaticamente ao pedido de elementos na globalidade, ou se acharem que são questões substantivas, avançamos para a desconformidade. Qual é o problema? Como depois abre-se a audiência prévia, já vão perceber, e o prazo continua a contar, corremos o risco, se quisermos reverter a desconformidade, não ter prazo para acabar o procedimento. A contagem dos prazos é iniciada a partir da data de submissão da plataforma, portanto, mesmo que não esteja, se o promotor se esquecer de colocar lá alguns documentos, e nós temos que, o prazo começa a contar, pronto, para percebermos o que é que isto pode significar. É eliminada, pronto, eu pus ali um bocadinho a verde, que é uma coisa que me custa, que é, no fundo há aqui uma subversão, não é? O prazo não para mesmo, não havendo nada do lado da administração, está do lado do promotor e continua a contar. A figura de diligências complementares que nós tínhamos para apreciar as alegações que eram submetidas em audiência prévia até 20 dias úteis foi eliminada, e a possibilidade de suspensão. E, portanto, temos que também fazer essa análise dentro do prazo do procedimento. O pedido de elementos, a suspensão de prazo, no caso de pedido de elementos, só suspende ao 7º dia, portanto, o legislador considerou que deveria oferecer 7 dias ao promotor, portanto, faço o pedido de elementos num dia, só suspende ao fim de 7. O que é que isto quer dizer? Se ele responder em 30, o procedimento só suspende durante 23 dias úteis. E, portanto, só pode ser realizada também uma única audiência prévia e, obviamente, não suspende a contagem de prazos de acordo com a nova redação do artigo 121 do CPA. E fiz esta tabelinha só para termos alguma percepção. Antes, só há ali um lapso, é que eu falo ali do lado nos procedimentos, e aquele procedimento que se chama análise ambiental de corredores não existia previamente e foi criado com o Simplex. Ainda não tivemos nenhum caso submetido ao abrigo deste procedimento. Temos algumas dúvidas, uma vez que a nível comunitário e internacional, que eu saiba, só existem 2 procedimentos, a avaliação de impacto ambiental e a avaliação ambiental estratégica, mas foi vertido no regime Simplex este novo procedimento, e há um efeito em termos de prazos e de abordagem na sequência desse mesmo procedimento. Como tinha aqui pouco tempo de intervenção, obviamente não o abordo aqui, ficará para outros desafios. Mas no fundo tínhamos para projetos CIRIPIN antes 90 dias úteis, que não incluía nem o período de audiência prévia, nem as diligências complementares, portanto podíamos sempre ter 10 dias de audiência prévia, que está previsto no CPA, que poderia ser sempre prorrogado se o promotor assim o solicitasse, uma vez que não tinha influência no prazo, isso era sempre possível, e tínhamos um máximo de 20 dias que poderia servir para analisar. Tínhamos 100 dias para os restantes projetos. Eu não sei se todos sabem o que é CIR-PIN. PIN é Projeto de Interesse Nacional e o CIR é do Sistema de Indústria Responsável. Pronto, como estão aqui alunos, peço desculpa das siglas, às vezes esquece-me. E depois a verificação da conformidade ambiental, que é o RECAP, e o caso da modificação de projeto do artigo 16º é uma figura que está prevista no procedimento da AIA, quando por vezes o parecer da Comissão de Avaliação aponta num sentido muito condicionado ou desfavorável e que se considera que pode haver lugar a ultrapassar essas questões através desta figura. O que é que nós temos agora? Mantiveram 90 dias úteis nos projetos CIR e PIN, mas não temos já os 10 dias nem os 20, portanto temos que descontar dos 90. O que em teoria significaria que eu tinha que fazer um processo de AIA em 60 dias úteis, não é? Se fôssemos fazer pela mesma lógica. Obviamente ninguém faz isso. Temos tido casos em que nem conseguimos fazer a audiência prévia e já emitimos, espero que isto não seja usado contra mim, mas já emitimos decisões sem audiência prévia porque não houve tempo suficiente para o fazer. E quando fizemos, obviamente, só conseguimos fazer os 10 dias, não há possibilidade de prorrogação, e às vezes sobra-nos 1 ou 2 dias para analisar os elementos, que vale o que vale. Consultar a Comissão de Avaliação em 24 ou 48 horas. Nos 150
perceberam o argumento e aumentaram de 100 a 150 para acomodar este prazo, mas não se recordaram que havia outros prazos no Simplex. Depois, no caso da modificação de projeto e na verificação da conformidade ambiental, mantiveram os 50 e, portanto, dos 50 dias úteis, que não tem qualquer hipótese de suspensão, porque não está prevista a possibilidade de pedido de elementos adicionais sequer, temos que retirar o prazo para fazer uma audiência prévia e para fazer a análise dessas alegações. Portanto, há dias notifiquei um promotor de uma decisão no âmbito deste procedimento de verificação da conformidade ambiental, dei-lhe 10 dias úteis e fiquei com 24 horas para analisarmos as eventuais alegações que eles nos vão entregar. Não esquecer que todos estes procedimentos têm consulta pública. Portanto, o RECAP tem 15 dias úteis, muitas vezes vêm por correio, portanto temos que esperar mais 5. Portanto, não é preciso muito para vocês perceberem o que é que isto significa no ponto geral de um procedimento. Eu sei, nós trabalhamos até horas um bocado tardias. Há promotores que se queixam que eu notifico propostas de dia quase às 11h50 da noite. Deve ser por qualquer motivo. Portanto, terminando, desafios e constrangimentos. Os dois primeiros não estão como desafios, mas quer dizer, a partir do momento em que há uma alteração de limiares e deixamos de ter as mesmas entidades a fazer essa avaliação, há aqui alguma perda enfim, de informação e também critérios distintos, falta de harmonização, pode ser resolvido. Poderia se tivéssemos tempo, mas nós estamos numa fase particularmente crítica, com objetivos bastante ambiciosos em algumas destas tipologias e, portanto, há pouco tempo para parar, especialmente com prazos tão complexos. E, portanto, é difícil. Há pouco ouvi o comentário a propósito das câmaras. Nós, quando saiu o Simplex, fizemos uma comunicação a todos os licenciadores explicando o que é que se tinha alterado no regime Simplex e quais eram as suas obrigações. Nós temos casos de câmaras que nos responderam a dizer que tinham colocado o nosso ofício no portal. Portanto, mas nós fizemos a nossa obrigação de comunicar e de explicar o que é que estava, o que é que deixava de estar abrangido, qual era a obrigação, e anexámos o nosso modelo de decisão caso a caso. Não seja porque a APA não faz aquilo que lhe cabe. Há um envolvimento na decisão de sujeição à AIA de entidades alheias à aplicação do regime da AIA. Obviamente que uma Direção-Geral de Energia e Geologia, ou IAPMEI, que entretanto cujas competências transitaram para as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, penso que tem essa percepção, ao nível do licenciamento dos projetos CIR. Também temos essa alteração que entretanto se verificou e também há uma adaptação em curso, mas todas as outras entidades estavam completamente fora da percepção daquilo que eram as obrigações do regime. Essas duas entidades ainda estavam envolvidas em algumas discussões e, portanto, pode haver falta de capacitação ou de meios, mas pelo menos estão cientes do que é que está em causa, pelo menos participaram em algumas conversas, mas todas as restantes certamente que não. Já falei na perda de conhecimento das autoridades da AES e eliminação do acompanhamento. Obviamente que há riscos de decisões e aqui uma preocupação particular ao nível das alterações de projetos que foram anteriormente sujeitos à AIA, porque muitas vezes, numa decisão de sujeição à AIA, às vezes exclui-se determinadas áreas. Vou colocar, por exemplo, o caso das centrais solares. Por vezes a área que é proposta para o desenvolvimento do projeto tem determinadas afetações, já se ter aprovado a central excluindo determinadas áreas e dizendo aí não pode ser implantado painéis, ou haver várias entidades a intervirem nesse processo, como é que se garante que efetivamente há uma salvaguarda das decisões anteriores, enfim, no mundo ideal, o promotor sabe disso, o licenciador sabe disso, mas nós sabemos que os desafios são muitos, as entidades têm muita falta de recursos e a informação nem sempre flui da melhor forma, portanto temos aqui alguma preocupação, também já partilhámos com os licenciadores principais, especialmente no setor da energia, mas é uma preocupação que temos. E um grande tema, que até perante o que eu vi aqui, também as preocupações da ZER, que obviamente partilhamos, especialmente no prazo dos 90 dias e de 50 dias, é completamente impossível fazer um procedimento que responda às preocupações de todos, e ainda que concorde do ponto de vista do promotor, obviamente, e aqui para alguns projetos, foi aqui falado nos PRR, transição energética, obviamente, estamos cientes disso tudo, mas havia aqui outro tipo de trabalho que se calhar tinha que ter sido feito e não necessariamente. Eu tenho às vezes promotores que me dizem que estão há 3 ou 4 anos a desenvolver um projeto e de repente acham que 90 dias úteis é muito tempo. Portanto, depende da situação.
No caso dos PRR, eu percebo, mas nós temos no PRR projetos que estão lá explicitamente referidos. Depois há aqueles que são linhas de financiamento e aí percebo melhor que se não ficar sujeito à AIA, obviamente que o calendário temporal é mais facilitador e pode ter benefício. Naqueles que estão explícitos, a Comissão verifica o próprio procedimento, a consulta pública, como é que foi efetuado o processo, que condições é que foram emitidas, já cumprimento das condições. Nós estamos a ter essa experiência com vários projetos que estão inscritos no PRR de forma explícita. Portanto, tendo já essa percepção, vamos ver como é que todos se queixam agora que temos um projeto rígido e pouco flexível. Há dias tivemos a sessão com vários promotores na sala que teve aqui a Zé também, e mesmo os promotores queixam-se, nós agora não conseguimos dar aumento de prazo da audiência prévia, que não temos tempo, não lhes conseguimos dar mais prazo se houver uma desconformidade para a audiência prévia, portanto, tenho algumas dúvidas que tenha servido também à preocupação desses promotores, conhecendo que o regime da AE é complexo, que as tipologias dos anexos que vêm da diretiva há muito que não são mexidas, nem no direito comunitário nem nacional, mas se calhar agora percebem porquê. Porque cada vez que alguém tenta mexer é para reduzir a aplicação. E a nível comunitário sempre se optou por não fazer isso, e o Tribunal de Justiça na União Europeia optou por fazer notas interpretativas e entendimentos, às vezes até um bocadinho discutíveis. Recordo o entendimento da valorização de resíduos estar incluído no termo eliminação, exatamente para fugir a uma intervenção nos anexos da diretiva. Portanto, tem esse objetivo e por essa preocupação é que foi seguida essa abordagem. E depois, relativamente aqui aos setores em causa, eu queria terminar um pouco esta nota e fazendo aqui um bocadinho de súmula. Estes setores estamos a falar, até por toda a discussão que tem havido associado, que era a opção minas ou não minas de lítio, centrais solares grandes, pequenas, onde? A questão do aeroporto que foi procedida, e está aqui alguém melhor do que eu para falar sobre isso, portanto nem sequer me vou aprofundar. Toda esta dimensão que está associada do ponto de vista público não se compadece com um procedimento tão rígido como aquele que acabei de vos explicar, não é, nesta apresentação. Mas também devo dizer que alguns dos desafios não conseguem ser resolvidos em avaliação de impacto ambiental. Precisavam de um olhar mais macro, supra, ao nível dos instrumentos de planeamento, e estamos a falar aqui de projetos com elevada expressão territorial, que ouvi há pouco a acusação, que depois estamos a tentar resolver em AIA questões que são quase estratégicas, é verdade, mas a verdade é que não foram precedidas de um instrumento de planeamento e não há nada na lei que obriga alguém a fazer um plano. É uma obrigação que diz que se tiver um plano naquelas condições tem que fazer uma avaliação ambiental estratégica. Claro que o regime da AE, e também deixa, é um regime assim flexível, soft, que assentava na lógica que os donos dos planos eram entidades públicas e, portanto, que cautelariam, enfim, os princípios subjacentes a essa abordagem. E, portanto, não era preciso ter uma abordagem demasiado vinculativa como aquela que ficou vertida na avaliação de impacto ambiental. Mas penso que estamos a chegar aqui a determinados setores que, se queremos efetivamente que haja um planeamento adequado, uma avaliação ambiental estratégica que tenha algum caráter de vínculo relativamente a uma área que a sucede. Então não pode ser tão soft e ser unicamente o dono do plano que toma uma decisão relativamente ao resultado, que é o processo que temos. Isso não se coloca em todas as situações, mas quando estamos a falar em determinados casos que aqui temos, e temos os planos, os pedirtes, os pedirges, transporte de eletricidade, de gás, temos vários instrumentos em que essa questão se coloca e que têm reflexos, obviamente, nos procedimentos tais que nós vamos recebendo e que devido a toda a urgência, não falei isto durante a apresentação, há uma tendência cada vez mais alargada, mesmo em projetos que tradicionalmente eram apresentados em fase de estudo prévio, só serem apresentados em projeto de execução. E, portanto, já bastante fechados. E com uma grande dificuldade, obviamente, deixa de haver análises alternativas, deixa de se identificar aspectos numa fase preliminar que depois podem ser corrigidos na fase de projeto e execução e, portanto, aqui o planeamento e a avaliação ambiental estratégica é, obviamente, enfim, um ponto, um aspecto crítico que deveria ser
aplicado, se calhar, em alguns destes setores de uma forma mais sistémica e resolveríamos certamente algumas das preocupações que aqui foram sinalizadas. Pus aqui alguns sites, mas obviamente já são eu penso que serão do conhecimento, talvez aquele que é menos, eu acho que em Portugal se calhar também não nos debruçámos ainda muito sobre a Convenção Expo, a própria Convenção também tem as opiniões do Comitê de Implementação, e ainda que tenham, enfim, aqui um caráter menos, se calhar, do ponto de vista de vínculo, mas também serão interessantes às vezes na leitura de algumas situações que também temos aqui por exemplo, o protocolo de Kiev, que diz respeito à avaliação ambiental estratégica, contrariamente à própria Convenção, não se aplica só no caso de projetos transfronteiriços, mas também tem aplicação nos próprios planos e programas desenvolvidos apenas no território nacional, que é algo um bocadinho estranho, porque não é isso que estamos normalmente à espera, uma vez que ele nasce da Convenção Expo, que é unicamente destinada à consulta transfronteiriça no caso de projetos sujeitos à AIA. E termino por aqui, depois fico disponível para a interação que entenderem relevante. Muito obrigado pela sua tão completa apresentação, que nos trouxe também, certamente, aqui um pouco à realidade e nos fará refletir sobre, principalmente este último ano e os impactos que, uma vez mais, o Simplex Ambiental teve e continua a ter neste âmbito. E agora passava então a palavra. Passamos então da administração e da autoridade da AIA, que é um pouco mais para uma organização conhecida por vários, o Grupo de Estudos do Ordenamento do Território e Ambiente, GEOTA. João Joanás de Melo, licenciado, doutorado em Engenharia do Ambiente e agregado em Sistemas Ambientais, é professor associado na Universidade Nova de Lisboa, onde desenvolve a pesquisa e consultoria em avaliação e políticas de sustentabilidade, ecodesign, eficiência energética e conservação da natureza. Orienta os estágios e projetos de pesquisa aplicada em mais de 200 parcerias, universidade e empresas. Autor do livro O que é Ecologia e cerca de 300 artigos e relatórios científicos. Uma vez mais, foi fundador e presidente do GEOTA. Força. Obrigado. Um prazer aqui estar. Agradeço o convite que foi dirigido. Isto é uma temática muito importante. Portanto, eu passaria. Eu como não sabia se ia haver audiência de língua inglesa ou não, resolvi escrever aqui as minhas notas em inglês, mas naturalmente vou falar em português. Acho que a audiência presente na sala é toda portuguesa. Portanto, vamos avançar. Próximo slide, por favor. Eu posso. Posso aqui, ok. Bom, ouve-se às vezes dizer, enfim, que isto da avaliação de impacto ambiental, que é uma coisa obsoleta e tal, que melhor era acabar com isto, que é uma chatice. A verdade é que a ferramenta que foi inventada há 50 e tal anos continua a ser válida. Da maneira que enfim, há ferramentas moderníssimas, mas continuamos a ter nas nossas caixas de ferramentas lá em casa um martelo e um alicate e uma chave de fendas e tal. Portanto, há coisas que, por muitas coisas novas que se inventem, e algumas são fantásticas, há ferramentas que não podemos deixar de utilizar. E a ferramenta de avaliação de impactos ambientais, se for bem aplicada, funciona. Portanto, eu tenho bastante experiência disto, trabalho nisto há muitos anos, há muitas décadas, e a minha experiência é esta, é que quando a coisa é feita a sério, funciona, e é útil. Enfim, entre várias outras coisas que eu ensino na universidade, ensino avaliação de impactos ambientais, e costumo dizer aos meus alunos que a nossa função nobre é utilizar a ferramenta de avaliação de impactos ambientais para melhorar os projetos. Essa é que é a função mais nobre dos avaliadores, dos engenheiros do ambiente. Enfim, há projetos que são impossíveis de reformar ou impossíveis de melhorar, mas como ferramenta isto funciona. E é pena verificarmos, enfim, esta apresentação da engenheira Carmo Figueira. Não estou a dizer mal. Da engenheira Carmo Figueira demonstra que a ferramenta em si está a ser parcialmente desmantelada, não é? E portanto, enfim, há várias coisas que funcionam mal. Eu diria que a maior parte das coisas que funcionam mal não é por causa da lei,
e que os pretextos que foram usados para mudar a lei, a maior parte são maus. Portanto, esta ideia de que está-se a perder muito tempo, que isto é um processo muito longo, de facto, a maior parte destes projetos são projetos que levam vários anos a desenvolver e não é o prazo da avaliação de impactos ambientais, 190 dias ou 120 dias, que vai pôr em causa, antes pelo contrário. Aliás, esta eliminação de mecanismos de concertação entre as autoridades, os promotores e o público acabam por ter efeitos piores em termos da qualidade dos próprios projetos e da avaliação dos projetos. E, portanto, estes argumentos parecem-me absolutamente abusivos e o que nós vemos aqui é estar a introduzir, num regime que já é de si complexo, estar a introduzir alterações através de uma legislação supostamente quer simplificar, mas isto fica com uma filigrana de tal ordem e obviamente estas minudências, vamos chamar assim, não foram jurídicas, não foram devidamente verificadas, acabamos de ficar com uma filigrana que é pior a emenda que o soneto. E é pena que isso aconteça. Quais é que são, de facto, os principais problemas na legislação e na prática? Já se falou aqui da questão dos limiares para certos projetos, já irei falar do caso dos parques solares. Há uma questão que é muitas vezes dita, enfim, das ligações entre os promotores e os autores dos estudos. Não é por acaso que em praticamente toda a parte do mundo isso é feito dessa maneira. O que acontece em alguns países é que há mecanismos de acreditação, de certificação das equipas e que dão alguma medida de independência das equipas que fazem os estudos em relação aos promotores. E, portanto, eu acho que é mais por aí que se devia ir. E nestas coisas, enfim, eu estou farto de ver equipas boas produzirem trabalhos medíocres ou substandard porque estão sujeitos a um tal número de constrições que nem enfim, o super-homem e a super-mulher conseguiam fazer estudos em condições naqueles prazos. E a mesma coisa em relação aos avaliadores, não é? Quer dizer, claramente os meios da administração para fazer essa ponderação, a administração tem que ser o árbitro. E neste momento o árbitro quer dizer, está com uma bola de chumbo em cada pé e não, enfim, não há simplesmente ovos para fazer omelete. Ao nível especificamente legislativo, a questão da definição do âmbito, há muitos anos que eu defendo que ela é muito insuficiente, é uma ferramenta que é muito útil, e que nos casos maiores, nos projetos de maior envergadura, devia ser obrigatório, e nos outros casos devia haver outras capacidades de iniciativa que não apenas do proponente. Portanto, tornar o processo de scoping mais aberto e eventualmente mais flexível, não quer dizer que tivesse de ser em todos os casos, também não o justificaria, mas esse regime devia ser mais flexível. E nós sabemos que há muitos casos em que quer o vai e vem de pedido de esclarecimento disto e daquilo, quer até os conflitos que há à volta de muitos projetos têm a ver com uma má definição do âmbito, uma má definição de quais é que são as alternativas em presença, uma má definição de que é que tem que ser estudado ou não tem. E, portanto, muitos casos de má qualidade de estudos acabam por ter a ver com uma insuficiente definição do âmbito ou insuficiente discussão pública até da discussão da definição do âmbito. Portanto, é uma fase importante que é muito muito pouco acarinhada. Os processos de consulta pública, as garantias legais que nós temos em Portugal até são mais transparentes do que em alguns países europeus, até com mais tradições nesta matéria. Portanto, eu nunca me lembro de em Portugal ter sido recusada uma consulta ou uma participação por alguém ser isto ou deixar de ser aquilo. Não tenho memória disso. Mas, por outro lado, os meios proativos de participação quase desapareceram. Houve uma época em que praticamente todos os projetos tinham uma audiência pública, em que as autoridades, havia uma coisa chamada o Instituto Nacional do Ambiente, que ia ativamente promover a participação por parte dos interessados. Isso tudo desapareceu, ficou tudo, enfim, subsumido nas tarefas da autoridade da AIA, e claramente hoje em dia, embora haja o direito de participação, os mecanismos de participação é um dos muitos em que as boas intenções não acompanharam a tecnologia. Nós hoje temos tecnologias de participação, nomeadamente através de tecnologias de informação, que não são usadas praticamente para este efeito. E, portanto, e muitas vezes, enfim, isto é uma crítica institucional, mas ao mesmo tempo é um reconhecimento que também não há meios para o fazer.
as críticas ou as questões que são levantadas, em particular, bom, genericamente pelo público, mas muito em particular pelas ONGs de ambiente, enfim, uma matéria que eu conheço bem. Enfim, para além de ser profissional do ofício, nas horas vagas também faço trabalho voluntário nas ONGs, a apreciar estudos, e há um número muito grande de processos em que questões que são levantadas na consulta pública são, por simplesmente, ignoradas e totalmente desprezadas na revisão que é feita, seja em sede das comissões de avaliação, seja na decisão final. Enfim, muitas vezes com o argumento que às vezes é válido, às vezes não é, de que isso não fazia parte do âmbito. Como dizia a engenheira, há casos em que não se consegue resolver a coisa ao nível da avaliação de impacto de um projeto e tinha que subir para um nível estratégico que muitas vezes nem sequer existe. E, portanto, enfim, temos uma série de casos desses. Enfim, um mais recente e mediático é o caso do novo aeroporto de Lisboa, em que o anterior governo tentou forçar decisões sobre projetos de aeroportos sem fazer uma avaliação ambiental estratégica, que obviamente era obrigatória por lei e que felizmente acabou por ser feita. Mas este tipo de disfunções no processo decisório acabam por degradar o funcionamento da avaliação de impactos ambientais. E, portanto, já falei da falta de meios, e vou falar de uma outra coisa que é importante, é que muitas vezes as decisões finais são pessimamente fundamentadas ou não são fundamentadas de todo. Portanto, é adotada aquela lógica de que bom, eu sou o governo, posso querer e mando, decido que me apetece e acabou-se. Portanto, há uma regra no Código de Procedimento Administrativo. Há imensas regras que são cumpridas, enfim, à exaustão e até com excesso de zelo, mas há uma regra no Código de Procedimento Administrativo que eu diria raramente é cumprida, que é uma fundamentação a sério das decisões. Enfim, os exemplos são vários, eu vou mostrar em um ou dois. Enfim, infelizmente as alterações recentes do Simplex acabaram por piorar em vez de melhorar o funcionamento do regime. Algumas ideias-chave que defendo há muitos anos para este tipo de avaliação. Primeiro, do no harm, isto é uma regra que está neste momento inscrita na concessão de financiamentos por parte da Comissão Europeia. Ela foi criada depois de uma série de escândalos em Portugal e em outros países. Um deles foi o caso da Ponte Vasco da Gama, em que foi aprovado, e houve depois uma série de outros, em que foi aprovado um empreendimento que não cumpria os objetivos para os quais tinha sido desenhado e que provocava danos enormes em valores ecológicos e não só, protegidos pela legislação nacional e comunitária. Portanto, foi criada esta regra que não se pode financiar uma coisa que vá causar danos significativos sem haver uma boa justificação para isso. E continuamos a ter, infelizmente, projetos aprovados. Estou-me a lembrar de um recente, que foi a barragem do Pisão, no Conselho do Crato, em que demonstradamente houve múltipla afetação de valores ecológicos e sociais, e isso foi completamente desprezado na avaliação. Enfim, houve uma série de outros casos, o caso da barragem do Sebastião de Sabor, a barragem do Tua, enfim, há um longo rol de casos em que isto foi desprezado. Bom, examinar o cumprimento dos objetivos de projetos parece uma coisa básica, mas há imensos projetos em que os objetivos não são cumpridos. Diz-se que o objetivo do projeto é X e esse objetivo simplesmente não é cumprido. Enfim, há um conjunto de casos clássicos, vou citar dois ou três. O caso da Ponte Vasta Gama, o caso do Programa Nacional de Barragens, todo ele inteiro, em que se anda a produzir eletricidade ao dobro ou ao triplo do preço de mercado, para esse efeito espatifando rios. E, portanto, quando o objetivo supostamente era proteger o ambiente através da suposta produção de energias ditas renováveis. E, portanto, há um conjunto vasto de casos. O caso da maior parte da nossa rede de autoestradas, 55% da nossa rede de autoestradas não tem nem nunca vai ter tráfego que justifique um perfil de autoestrada, mas custou-nos para aí 10 bilhões de euros de investimento. Quando acabarmos a pagar, vai parar para aí aos 25 bilhões. Mais de metade da nossa rede de autoestradas nunca vai ter tráfego que vai justificar essas autoestradas. Os projetistas receberam instruções para, olha, o número que queremos que ponham aí nas previsões de tráfego é este, agora inventem uma metodologia para dar isto. E eu vou dar aqui uma expressão que é uma expressão dura, mas isto em bom português, vender a dignidade por dinheiro não é engenharia, chama-se prostituição.
E, portanto, enfim, infelizmente, temos situações ocasionalmente deste calibre. Um terceiro aspecto que eu acho que é fundamental é que a nossa obrigação como profissionais de ambiente é defender os recursos naturais. A água, o solo, a biodiversidade, a floresta. A água é renovável porque vai chovendo, mas é um recurso escasso. E, portanto, tratar as questões de consumo de água como se pode sempre ir buscar mais água, algures, e portanto agora tem uma nova coisa que é um Plano Nacional de Armazenagem de Água, quando, por exemplo, nas nossas redes urbanas, a média nacional, enfim, é preciso ir ver os números oficiais exatos, isto tem variado ao longo do tempo, faz as melhorias, depois aquilo piora outra vez, anda entre os 30% e os 40% de perdas de água nas redes urbanas. No setor agrícola vai para os 50%. Mas em alguns municípios as perdas vão aos 70%. A lista completa nem sequer é pública, que aparentemente é demasiado escandalosa. Não é? E, portanto, é preciso nós andarmos a falar com os diretores de cada ETA, cada estação de tratamento de águas, para perceber a comparação entre aquilo que sai da ETA e aquilo que é entregue aos consumidores, qual é que é a diferença. Há municípios deste país onde as perdas chegam a 70%. E, portanto, andarmos a falar em planos de armazenagem quando andamos a deitar fora a água de beber com estes níveis de desperdício, eu diria que é obsceno. O solo, a maior parte dos presentes são juristas, talvez não tenham noção, quando nós destruímos um solo e nós temos poucos solos, temos falta de solo, já nem digo solo arável, solo em geral, no nosso clima e com a nossa geologia, um solo que seja destruído demora centenas de anos a recuperar. Centenas, muitas centenas. Uma floresta, um montado, abatido, mede-se em muitas décadas para lá de 100 anos. A biodiversidade, se nós extinguirmos uma espécie, o tempo de recuperação daquele nicho ecológico por parte do planeta é para aí 10 milhões de anos, não é? Foi o tempo depois da última extinção em massa, quando os dinossauros se extinguiram, foi o tempo que o planeta recuperou, demorou a recuperar os nichos ecológicos do ecossistema. Não, e, portanto, estas coisas têm que ser consideradas prioritárias e não podemos pôr em pé de igualdade objetivos, por exemplo, e já vamos falar disso mais um bocadinho, de instalação de produção solar centralizada, pôr esse objetivo acima da salvaguarda de recursos básicos. Deviam ser considerados como, eu diria, até um direito humano. Não é? Devia ser um direito básico da população, ter garantia que esses recursos não são degradados. Portanto, é a tal ideia do no harm. Temos que examinar também as implicações económicas. Isto acontece sobretudo no caso de obras públicas, em que se gasta dinheiro de forma absolutamente disparatada, como se houvesse sempre mais. Não é? Portanto, diz esta área é prioritária, então pode-se gastar dinheiro à vontade. Mas, na verdade, todo o dinheiro público que se gasta, além de ser pago por nós, com os nossos impostos, a maior parte dos presentes paga impostos, mas, para além disso, há um custo de oportunidade. Quando nós gastamos dinheiros públicos em empreendimentos que têm mau custo de eficácia, nós estamos todos a ficar mais pobres para servir quem ganha com aquele projeto concreto. E não é preciso inventar muito. É aquela regra que se usa nos filmes policiais, follow the money. Quem é que beneficia com o crime? Não é? Não é preciso grande ciência para perceber estas coisas. Devemos examinar, quando há várias opções, as várias opções viáveis, e devemos olhar seriamente para os comentários do público. Bom, uma imagem vale mais que 1000 palavras. Fala-se muito da questão do solar. Nós temos nas nossas cidades a capacidade de produzir nos nossos telhados, só nos telhados, a Carmo há bocado falava que obviamente toda a gente está de acordo em descomplicar a instalação de fotovoltaica em cima de edificações já existentes, não é? E bem, essa está certa, não é? Mas não faz sentido nenhum andar a fazer mega parques solares e a destruir floresta ou montado ou solo agrícola para instalar painéis quando nós temos em cima dos nossos telhados capacidade para produzir 2 a 3 vezes. Isto é baseado numa tese que eu orientei, mas há N trabalhos feitos sobre isto nas universidades portuguesas e noutras partes do mundo, e portanto não faz sentido não dar prioridade a isto, mas a política energética nacional até agora tem dado prioridade
aos parques centralizados. Porquê? Porque do ponto de vista administrativo parece mais fácil. Entrega-se aquilo aos promotores, à medida de promotores fazem os megaparques e temos o problema resolvido. Não, não temos. Não temos para já, porque devido são os próprios promotores que o dizem. Neste momento começamos a ter situações em que isso deixa de fazer sentido, porque a capacidade instalada prevista já é excessiva, e do ponto de vista ambiental, obviamente que não faz qualquer sentido. Isto são duas fotografias do mesmo sítio. Isto era o Baixo Sabor, antes e depois da desmatação que levou à construção dessa barragem. Isto era o ecossistema ribeirinho melhor, com melhor qualidade em Portugal. E por causa disso era um sítio da Rede Natura 2000. E ele foi espatifado, como vocês veem. Aliás, isto foi depois da operação de desmatação, que é necessária quando se vai construir uma barragem, encher a barragem, para evitar que as árvores apodreçam dentro da água. Portanto, esta operação tinha que ser feita. Portanto, a fotografia não é bem no mesmo ângulo, mas é no mesmo sítio. Portanto, para termos uma noção em que é que se transforma o espaço que é inundado por uma grande barragem. Nós temos uma série de grandes barragens, temos à volta de 200 grandes barragens em Portugal, que produzem 20% em média da nossa eletricidade, portanto é um sistema importante. Acontece que os sítios bons e com uma rentabilidade minimamente aceitável já foram todos usados. Portanto, esta barragem, tal como todas as barragens do Programa Nacional de Barragens, que por influência do Giota e de uma série de outras forças vivas, nomeadamente locais, e forças económicas, inclusive, acabou por ser cancelado. Mas as barragens que foram construídas estão a produzir eletricidade, como eu disse há pouco, 2 a 3 vezes a média do mercado. O preço é 2 a 3 vezes maior que a média do mercado. E, portanto, é luz, luz, luz. Quer dizer, destruímos os nossos melhores rios e estamos a fazer os consumidores pagar uma brutalidade. Parte disto é subsidiado pelo Estado, leia-se por nós. E, portanto, é um exemplo de como a energia dita renovável nem sempre nem sequer renovável, quanto mais sustentável. Estas duas imagens, do lado esquerdo é da Quinta da Torre Bela, que ficou tristemente célebre por causa do abate de fauna cinegética, portanto aquilo estava a ser usado como reserva de caça, e como os donos disto resolveram transformar a coisa num parque fotovoltaico, então resolveram num dia abater 540 animais, caça grossa, javalis, veados, gamos principalmente, e depois arrasaram completamente aquilo que era uma quinta, que enfim, ela tornou-se famosa. Era considerada como uma das quintas mais produtivas do Ribatejo, tornou-se famosa durante o PREC, porque foi foi feito um filme sobre o processo de ocupação e por aí fora. Portanto, é um sítio emblemático e, portanto, neste momento, não sei se algum de vocês já foi ao deserto do Saara, o aspecto é igual ao deserto do Saara. E do lado direito está uma imagem tirada com um drone do típico parque solar. Não são todos. É possível fazer isto de outra maneira. É possível compatibilizar um parque solar com uma utilização de pastorícia, por exemplo. Portanto, isto poderá ser bem feito. Neste caso, e em muitos outros, foi mal feito. E o que se fez foi destruir totalmente a vegetação, deixar o solo acabar de erodir. Portanto, temos de facto uma situação, mais uma vez, de luz-luz. No setor dos transportes. Este projeto ainda não está concluído. Não, mas o que lá está agora é aquilo que está ali naquela fotografia. A fase de construção ainda não terminou. Portanto, já começou? Já começou? Já começou, mas não terminou, nem tem as medidas implementadas. Por isso, pronto, a Torre Bela é o caso que ainda estará em curso. Eu espero saber notícias disso. Este gráfico mostra a distribuição do tráfego entre automóvel e transporte público na União Europeia e também em Portugal. A média da União Europeia já não é grande coisa, 80% dos passageiros quilómetros andados são em automóvel. Em Portugal esta percentagem vai acima dos 88%. Portanto, somos um dos piores países da Europa. Apesar de sermos parece que somos um país riquíssimo, não é? E depois do lado direito temos como é que evoluiu o volume total de tráfego. Bom, portanto, enquanto que noutros setores, na área da energia, na área da água, enfim, noutras coisas, apesar de tudo, apesar de muitas dificuldades, tem-se andado a caminhar na direção certa, muito devagarinho. No setor dos transportes, a grande maioria dos projetos e das medidas de política que têm sido postas em prática têm sido contra aquilo que são os objetivos declarados de reduzir as emissões, de ter mais transporte público. Portanto, nós vemos aquela evolução da distribuição do tráfego entre o transporte público e o transporte privado, e é isso que nós vemos, essa evolução ao longo dos anos.
E, portanto, enfim, há uma série de projetos de transporte paradigmáticos, não tenho tempo para os discutir todos. Vou só fazer 2 ou 3 comentários sobre alguns. O novo aeroporto, enfim, eu há pouco elogiei e mantenho o elogio ao processo de avaliação estratégica que foi feito. Acho que foi trabalho bem feito e deu-nos muita informação que nós não tínhamos. Mas ele tem um pecado original, que é assumir que Portugal precisa de um mega hub, e isso, obviamente, que condicionou todo o resto da avaliação. Ali a minha colega Rosário há de fazer com certeza comentários sobre isso. Isto é uma conversa que nós já temos há anos, e não vamos sair daqui, se calhar, de acordo hoje. Mas aquilo que eu queria dizer é que a própria forma como o processo foi iniciado foi de, a priori, completo desprezo pelos compromissos do país em matéria do Pacto Ecológico Europeu, em matéria dos compromissos nacionais sobre a emissão de gases de efeito de estufa, e genericamente de termos um sistema de transporte mais eficiente. Enfim, não vou hoje aqui fazer comentários sobre a escolha dos sítios, não é o sítio próprio, e repito, acho que a forma como o processo foi conduzido em termos da produção de informação, do acolhimento de preocupações do público, acho que merece os maiores elogios, mas há de facto um conjunto de coisas que condiciona e que se calhar não foi feito da melhor maneira. Outro caso, enfim, paradigmático da maneira como se fazem as coisas em Portugal, a discussão da alta velocidade ferroviária. Existe um plano ferroviário nacional, enfim, em elaboração, que foi assumido como estão-se a fazer uma data de projetos supostamente ao abrigo desse plano, sem que ele nunca tivesse tido na avaliação ambiental estratégica, nem tivesse sido aprovado. Entretanto, já foi feita a avaliação ambiental estratégica. Basicamente, o que fez foi tentar, como dizia a professora Carla há bocado, tem tantos considerantes, é que mais parece simplesmente uma desculpabilização das ideias que tinham sido assumidas a priori, do que propriamente uma fundamentação de porque é que foram tomadas aquelas opções e não outras. Porque, de facto, não há alternativa nenhuma. E se, por exemplo, faz todo o sentido apostar na alta velocidade ferroviária para competir com o avião, nomeadamente a longas distâncias. Portanto, as nossas ligações à Europa não tenho dúvida absolutamente nenhuma que têm que ser feitas em alta velocidade ferroviária, prioritariamente. Já, por exemplo, dar prioridade a uma ligação de alta velocidade de Lisboa-Porto é altamente discutível, não está fundamentada. Eu lembro o Jota fez uma série de pareceres, quer sobre o plano ferroviário, que não mereceu nenhum acolhimento, zero. Resposta, zero. E sobre os próprios processos de avaliação de impacto ambiental, em que eram colocadas questões, quer especificamente dos projetos, quer de âmbito estratégico, também mereceram zero resposta, e que aquilo que nós estamos a lembrar de declarações feitas pelo Presidente das Infraestruturas de Portugal, que os bilhetes iam ser 25 euros para fazer Lisboa-Porto em alta velocidade. Bom, isso é o bilhete mais barato do Intercidades agora, não é? Que demora 3 horas e meia. E, portanto, só há 2 hipóteses. Ou nos estão a mentir, que é um cenário bastante possível, não seria a primeira vez, ou contas feitas, sabendo quanto é que vai custar o empreendimento, sabendo qual é que é a probabilidade, mesmo que se admitisse por absurdo que a procura é aquela que eles dizem, estamos a falar de valores do bilhete que nunca poderiam, só para suportar, sem contar sequer com os custos operacionais, e o custo operacional de alta velocidade é muito maior que um combustível convencional, só para amortizar o investimento era preciso que os bilhetes custassem qualquer coisa entre os 150 e os 250 euros por deslocação a Lisboa-Porto. Portanto, este valor, ou isso, ou então nós todos, quem não anda de comboio de alta velocidade, anda a pagar para os privilegiados que vão usar o comboio de alta velocidade. E, portanto, é um exemplo de uma tipologia de decisão e de empreendimento que não tem qualquer espécie de fundamentação. A quem é que interessa? Não, follow the money. Enfim, os nomes são conhecidos, eu não vou agora estar aqui a adiantá-los. Temos um plano nacional de investimentos que não tem nenhum critérios de desempenho. Portanto, tem lá a dizer que faz este projeto e custa mais ou menos tanto. Não há indicadores de desempenho, não há objetivos, nem no domínio do desempenho em si do projeto, muito menos na área ambiental ou social ou económica. Temos o exemplo da Carris Metropolitana, que foi inaugurada com grande pompa e circunstância. No dia em que foi inaugurada a Carris Metropolitana com os lindos autocarros amarelos, o serviço oferecido era cerca de metade do que havia antes com a coleção de empresas que existiam antes. Entretanto, melhorou. Portanto, a Carris Metropolitana já está quase a fazer 2 anos e, portanto, neste momento está a um nível ligeiramente melhor do que estava há 2 anos atrás.
O PART, para quem não conhece, é o plano de apoio à redução tarifária. Tinha dois objetivos declarados, que era melhorar as condições de serviço público de transportes para famílias mais desfavorecidas e reduzir a entrada de automóveis nas cidades de Lisboa e do Porto. O primeiro objetivo foi cumprido. E temos as estatísticas, há muito mais pessoas que compraram o passe, mas há muito menos gente a usar bilhetes individuais. E, portanto, quem beneficiou disto, sobretudo, foram, em particular, as famílias numerosas, pessoas que não têm outra solução se não usar o transporte público todos os dias, que ficaram, de facto, com o passe bastante mais barato do que era. E, portanto, esse aspecto foi positivo e isso aumentou. Houve alguns segmentos da população, em particular idosos, pensionistas, que não tinham dinheiro para andar de transporte público e passaram a ter. E, portanto, do ponto de vista social, houve esse aspecto positivo que é inegável. Mas o outro grande objetivo, que é um objetivo, vamos dizer, simultaneamente ambiental e de vivência das cidades, qualidade de vida nas cidades, que era reduzir o tráfego, não aconteceu. Pelo contrário, os carros a entrar em Lisboa e Porto têm aumentado sistematicamente de ano para ano. Mesmo aliás, depois do Covid ainda veio piorar essa situação. Portanto, em 2020 reduziu um bocadinho por causa do Covid, mas com o confinamento, mas depois voltou a aumentar. E, portanto, porquê? Porque se apostou apenas em tirar dinheiro ao problema, em reduzir, neste caso, o custo do passe, mas a oferta de transporte público não melhorou significativamente. Em vários aspectos até piorou. E, portanto, é um caso emblemático de como, enfim, estas coisas são geridas ou por impulso ou por, enfim, voluntarismo político, sem cuidar de ter as ferramentas no terreno para as pôr a funcionar. E um caso mais recente, o alargamento do IC20. O IC20 é a via rápida que leva à Costa da Caparica, que é uma via rápida que está entre dois funis, que é o nó da Almada de acesso à ponte 25 de Abril e a entrada na Costa da Caparica. E, portanto, como compreenderão, estar a alargar uma coisa que fica entre dois funis não adianta nada. A única coisa que adiantaria ali era reforçar seriamente o sistema de transporte públicos. Isso não foi feito e, portanto, são 20 milhões de euros atirados à rua. Isto são um exemplo da rede de alta velocidade que é preconizada no Plano Ferroviário Nacional. Tem algumas coisas curiosas. Eu vou só apontar para uma, que é ali vê-se. Há aqui um risquinho, que é uma suposta linha de alta velocidade de Aveiro a Vilar Formoso. Para quem não conhece o território, ali pelo meio há uma coisinha, que é a Serra do Caramulo. Isto faz lembrar um projeto que apareceu em meados dos anos 50 do século XIX, em que uns iluminados no Parlamento se lembraram da ideia de fazer um canal que seria fantástico para a navegação e para o comércio em Portugal, que era um canal a ligar o rio Mondego ao Tejo, por aqui. Só que havia um pequeno problema que eles não se lembraram, porque na altura não havia cartografia, não havia um mapa do país. É que entre o Mondego e o Tejo ou o Zezer há uma coisinha que é a Serra da Estrela, não é? E, portanto, fazer um canal por meio da Serra da Estrela, se calhar não era uma ideia muito esperta. E, portanto, fazer uma linha de alta velocidade por meio da Serra do Caramulo ou pelo meio das montanhas do Alto Douro, do Alto Minho, se calhar não é uma ideia particularmente esperta. Do lado direito está um modelo que foi desenvolvido por um colaborador nosso, que é o engenheiro Eduardo Zucat, que no fundo propõe fazer em Portugal aquilo que se faz noutros países que têm sistemas de transporte a sério, a Suíça, a Dinamarca, a Holanda, por exemplo, que é ter uma rede de intercidades baseada num padrão tipo metropolitano, em que há um conjunto de linhas com horários completamente integrados e que poderia rentabilizar muitíssimo. Contas feitas por orientandos nossos apontam que seria possível duplicar ou triplicar a procura, mesmo com a má infraestrutura que nós temos neste momento. E finalmente o exemplo das minas. Este é um exemplo que eu conheço bem porque foi pedido para fazer um parecer sobre os estudos de impacto ambiental que foram feitos aqui desta mina de Montalegre. Isto é a paisagem que irá ser afetada pela mina. E aqui põem-se duas questões diferentes, que eu acho que é muito importante nós percebermos esta dimensão estratégica quando se fazem projetos destes e ser capaz de lidar com ela ao nível do projeto. Neste caso, a questão é: Portugal deve minerar lítio ou não? O meu palpite é que sim, pela simples razão que é boa ideia. Aliás, foi aqui já hoje falado a questão da diretiva dos recursos estratégicos. É boa ideia que nós não estejamos completamente dependentes de países como a China ou a Rússia
para certos elementos essenciais para a nossa indústria e, portanto, se calhar minerar lítio é capaz de ser uma ideia interessante. E se calhar era interessante pôr isso na perspectiva de vamos fazê-lo onde ele cause menos distúrbios. Talvez num sítio que é habitat prioritário de lobo, que tem uma área agrícola que é reconhecida internacionalmente. Vai-se buscar a água a este rio, que é o Rio Rabagão, que por acaso, na altura em que isto estava a ser discutido, a albufeira do Alto Rabagão estava praticamente seca. Talvez não seja o melhor sítio, mas mesmo que se faça aí a extração mineira, porque a extração mineira tem que se fazer onde há o minério, não é? Mas depois havia outra ideia, que essa é que era fantástica, que era de pôr lá uma refinaria de lítio com uma capacidade 3 vezes maior que a mina. Portanto, é um sítio altamente sensível. Eu devo dizer que o projeto de exploração da mina até estava bem pensado, e portanto, se fosse mesmo só a exploração da mina, e se as medidas, embora houvesse uma série de outras coisas, nomeadamente o balanço de água, o balanço de energia, o balanço de resíduos, estavam muito mal feitos, portanto, a parte fina de projeto tinha muitas deficiências, mas o conceito básico de exploração da mina até estava bem feito. E se fosse feita só a mina, é um filme. A fazer a mina mais uma refinaria com 3 vezes a capacidade da mina significa que queria-se criar um facto consumado para ir buscar minério a outro sítio para levar para ser processado num sítio altamente sensível, ainda por cima com maus acessos. E portanto, enfim, a decisão da APA foi curiosa, a gente depois pode conversar sobre isso um dia destes. Vem, em muitos aspectos, vem na mesma linha das recomendações que nós tínhamos feito, mas, portanto, isto para dizer que há nestes processos, eu sei que há, enfim, não sei se a Maria do Carmo quer dizer alguma coisa sobre isso, provavelmente não, mas há muitas pressões das tutelas para que este tipo de projetos, se são apadrinhados, isso não é de agora, não é deste governo, não é do anterior, não é do outro antes, isto é uma coisa que sempre aconteceu. Há uma pressão grande dos poderes políticos para que os projetos apadrinhados pelo poder político sejam, enfim, tenham a vida facilitada, vamos dizer assim. E portanto, isto não é de agora, sempre aconteceu, sempre acontecerá. Mas eu só tenho que dizer uma coisa: quanto maior a densidade técnica, a qualidade técnica dos estudos que estão feitos e a transparência dos processos, maior a probabilidade das decisões serem no bom sentido. Pronto, há muitas dificuldades, alguns destes projetos obviamente vão ter que se fazer, mas eles serão certamente mais equilibrados e com uma melhor relação custo-eficácia, quanto melhor a fundamentação técnica e também a capacidade da administração para dizer que não quando deve dizer que não, e quanto maior a transparência dos processos e também os meios que a administração tenha para tratar destas coisas em condições. E pronto, muito obrigado pela vossa atenção. Sua tão completa também exposição e pelos exemplos que nos trouxe aqui e que suscitaram certamente curiosidade e mais interesse nos presentes, também para termos uma perspectiva de uma organização não governamental ambiental e também pela experiência académica que tem pelo tratamento ao longo de vários anos nestes temas. Muito agradeço. E agora passamos então para a última oradora, Maria do Rosário Partidário, professora catedrática do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, em Planeamento, Urbanismo e Ambiente, no Departamento de Engenharia Civil. É especialista em avaliação ambiental estratégica, autora de metodologia de pensamento estratégico para a sustentabilidade. Participa em vários programas nas Nações Unidas, do Banco Mundial e da União Europeia e foi coordenadora geral da Comissão Técnica Independente sobre as opções estratégicas aeroportuárias para a região de Lisboa, que hoje nos brinda com a sua presença, por grande coincidência. Portanto, estamos muito ansiosos também para a ouvir. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu peço desculpa pela minha voz, que já está assim há umas 3 semanas. Enfim, tem vindo a melhorar, mas realmente não está fácil. E quero começar naturalmente por agradecer à Faculdade de Direito, à professora Carla Amado Gomes e peço desculpa, esqueci isso. João Pelão, exatamente, pelo convite que me fizeram para estar aqui e para falar sobre o caso do novo aeroporto. Eu, na altura, quando recebi o convite da professora Carla Amado Gomes, disse logo que eu não ia falar sobre a AIA,
Mas enfim, quando depois me explicou que era o caso do aeroporto, que de facto estavam interessados em ouvir, então pronto, acedi de facto a vir. Ora bem, eu queria começar, eu não vou fazer uma apresentação muito longa, portanto este é um caso relativamente modesto comparado com aquilo com a proliferação de casos que acabamos de ouvir da parte do meu colega Joana de Mel. Mas queria começar, e justamente porque estamos numa casa de juristas, por aquilo que me parece que foi um dos nós de górdio deste processo e que se chama os seus termos de referência, ou a resolução do Conselho de Ministros, com a qual foi criada a Comissão Técnica Independente e na qual foram estabelecidos os termos em que devia ser feita a avaliação das opções estratégicas para avaliar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. E a razão por que lhe chamo um nó górdio é porque, no simples prazo de 1 ano e 2 meses, a resolução do Conselho de Ministros pedia uma avaliação ambiental estratégica e uma avaliação de impacto ambiental para cada uma das soluções aeroportuárias de cada uma das opções estratégicas. E, portanto, eu esperava que se rissem mais, porque realmente isto só para rir. É porque isto de facto é... Exatamente. Portanto, é evidente que deves dizer, e está explícito o que eu pus aqui, são extratos da resolução do Conselho de Ministros. Quando me convidaram para fazer a coordenação da Comissão Técnica Independente, a primeira coisa que eu disse foi: isso eu não faço. O que está lá, não faço. E, portanto, eu posso fazer uma avaliação ambiental estratégica, mas primeiro não vou fazer nenhuma avaliação de impacto ambiental de coisíssima nenhuma. Não se pede isso a ninguém. Isso é maldade. Não se pede isso a ninguém. E segundo, se queremos uma avaliação ambiental estratégica, tudo bem. Se queremos uma coisa para encher chouriços, então vamos buscar outro, porque eu não vou encher chouriços. Pronto. E, portanto, aquilo que eu vos quero deixar com esta mensagem é: por favor, senhores juristas, porque isto foi feito por juristas. E, portanto, quem faz isto não faz a menor ideia do que é que está a pedir. E isto é muito grave, porque os técnicos do IMT, do Ministério, não sei o quê, nem leram. O que está nos termos de referência da resolução do Conselho de Ministros é praticamente o mesmo que estava nos termos de concurso do IMT, que tinha aberto 1 ano antes. E aquilo foi adotado, ipsis verbi, integrado na resolução do Conselho de Ministros, e nem sequer olharam. Portanto, isto é estar a gozar com a vida, com a vida, não é? Porque isto é de facto gozar com... Hã? É gozar com quem trabalha, exatamente. Eu não sei como é que o Ricardo ainda não foi buscar esta, mas pronto. Talvez é demasiado para ele. Pronto, portanto, este é o recado para os atuais e futuros juristas. Por favor, eu tenho mais um recado, mas vem mais tarde, também para juristas. Mas este é: nunca se faz pedir, aliás, o artigo 13 do 232 de 2007 é um erro de percurso, nunca devia ter acontecido, não é? Porque isso só reconhece que uma avaliação ambiental estratégica e uma avaliação de impacto ambiental podem ser feitas ao mesmo tempo. O que contraria exatamente aquilo que a Carmen dizia há bocado. Portanto, tudo aquilo que é uma visão estratégica acabou, porque estamos a fazer ao mesmo tempo. Reparem, uma coisa é estarmos aqui com os pés no chão, outra coisa é estarmos lá em cima a olhar para o futuro. Portanto, não se faz as duas coisas ao mesmo tempo. E até é possível fazer, mas já é preciso ter muitos golpes de anca, e é preciso saber muito conhecimento, ter muito conhecimento para conseguir fazer uma coisa dessas. Não é qualquer jovem inexperiente que consegue fazer uma coisa dessas. Portanto, chama a atenção para este perigo, porque o que sai daqui, se não for logo visto à partida, vai sair a geneira. Comissão Técnica Independente, tudo aquilo que estava
na resolução do Conselho de Ministros e que fazia sentido, nós usámos explicitamente. Isto estava explícito. Avaliar opções estratégicas para a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, considerando estudos de procura, planeamento aeroportuário e a evolução para um hub intercontinental, goste ou não se goste, está na resolução do Conselho de Ministros, acessibilidades rodoviárias e ferroviárias, ambiente, análise e modelação económica e financeira e os aspectos legais. Agora, como é que se interpreta isto? A que escala? Qual é a interpretação que foi feita daquele objetivo? Se atenderem, se forem ver os vários testemunhos, os vários comentários, os vários artigos de jornais, todas estas interpretações foram utilizadas. Todas. Desde a Portela, propriamente dita, e a sua capacidade eterna, não é? Basta continuar a aumentar as pistas e os como é que se chama aquilo? Não. Taxiways, obrigada. E os taxiways, os terminais também, mas os terminais são mais fáceis quase de encaixar. Até à solução Montijo, que foi defendida na sua honra e ingenuidade até à exaustão e mais ainda, porque ainda não acabou. Portanto, se julgam que a coisa acabou hoje, não acabou, ainda temos mais para ir para ver a dar. Até àquilo que, no fundo, enfim, são as razões, ou é a escala, digamos, de Lisboa cidade propriamente dita, até depois aquilo que são, enfim, eu aqui não consigo apontar aqui, consigo, aquilo que é, no fundo, uma escala já mais próxima daquilo que deve ser a realidade de uma avaliação ambiental estratégica, neste caso, que é a área metropolitana de Lisboa, e pensando que estamos a falar numa grande infraestrutura de desenvolvimento, que não é para durar nem 10 nem 20 anos, também não podemos pensar numa escala pequenina. Ou seja, temos que pensar Portugal na sua escala mundial e naquilo para que é que vai servir o aeroporto. Porque o aeroporto vai servir para ligar Portugal ao resto do mundo. Não é para mais nada. Não é para ligar Portugal a Madrid, isso aí vai-se de comboio. Não é para ligar Portugal, quer dizer, também é para ligar a Bruxelas, porque aí não se vai tão facilmente de comboio, apesar de algumas pessoas acharem que fazer 2 dias de comboio é pacífico para ir a uma reunião a Bruxelas e voltar, não é. E portanto, mas não é seguramente para ligar Lisboa e Porto. E portanto, se não é para ligar Lisboa e Porto, nós temos a escala estratégica de ir olhar para as escalas que um aeroporto deve servir. Portanto, não vamos confundir, de facto, aquilo que é uma escala local, uma escala de uma autoestrada, uma escala de uma estação terminal rodoviária, com aquilo que é um aeroporto que não é uma estação terminal. E, portanto, tem que ser pensada a prazo, tem que ser pensada considerando várias dimensões, vários prazos, vários atores, vários setores, e não vamos pensar que vamos encontrar a solução que não tem pecado original. Porque vai ter impactos ambientais, queiramos ou não, vai ter. O que nós garantimos para já é que a solução a que a CTI chegou é das que têm menos impactos ambientais negativos. Agora, naturalmente, chegamos à fase de projeto e temos que ir afinar a lupa e temos que ir melhorar aquilo que são os estudos que efetivamente são para ser feitos à escala do projeto. Para isso, fomos usar uma metodologia que não é nem uma metodologia de avaliação de impacto ambiental, nem uma metodologia de avaliação ambiental estratégica convencional, que é igual à metodologia de avaliação de impacto ambiental. Fomos buscar uma metodologia que até está, como é que se diz? Eu não queria dizer subscrita, queria dizer promovida pela Agência Portuguesa do Ambiente. Sim, porque a APA acreditou.
porque a APA acreditou, e que é uma metodologia de pensamento estratégico, justamente tem como objetivo olhar longe. Olhar longe, pensar a longo prazo e considerar as várias dimensões e cruzar as suas várias dimensões. No centro da preocupação da Comissão Técnica Independente estavam estes 5 princípios fundamentais. O princípio do interesse nacional, que incomodou, obviamente, todos os grupos privados que estavam envolvidos em interesses privados, como é evidente, e que não se disfarçaram sequer em relação àquilo que era o interesse nacional, mantiveram a sua posição de interesse privado. A importância para o país, que nós tentámos demonstrar, aliás, que foi um dos nossos garantes no estudo ou no relatório, nos vários relatórios que fizemos, nos vários estudos que fizemos, foi garantir a importância para o país de vários pontos de vista, geoestratégico, ambiental, social, económico, geopolítico, etc. A perspectiva de longo prazo, a flexibilidade, este é fundamental. Eu ficava horrorizada, e ainda fico, quando vejo notícias a falar o que nós dizíamos que o aeroporto tinha que ser construído para 4 pistas e que durasse até, já nem sei o que é que eles diziam mais, e que durasse, mas não sei o quê, que custava 80 milhões, ou que custava 30 milhões, ou que custava... Eu disse assim, mas esta gente não sabe ler, porque nós nunca escrevemos isso. Nós escrevemos que ele tinha que ter escalabilidade para lá chegar um dia, eventualmente, ou não. Se não precisar, não chega. Mas se precisar, chega. Montijo, a gente sabia que só dava mais 15 anos. A diferença é essa. E, portanto, esse foi um princípio fundamental. É preciso uma pista é de certeza. Neste momento, é mais do que obviamente que é preciso uma pista. 2 pistas é para fechar a Portela. A única maneira de fechar a Portela é fazer 2 pistas. 3? Não sei. Quando? Faço ideia. Deixa ver o que é que a evolução da procura mostra, o que é que a evolução da economia mostra, o que é que a evolução geopolítica mostra. A gente não faz ideia, estamos num mundo altamente incerto e, portanto, não podemos dar essas garantias. E depois, naturalmente, a sustentabilidade global da solução, que foi algo que também tivemos sempre presente. Adotámos uma visão, nem toda a gente gostou, mas foi uma visão. Nós apresentámos-la logo em março de 2023, nunca recebemos comentários de alteração. Portanto, quem não gostou também não disse o que é que não gostava. Ou antes, exceto aqueles que diziam que não era para 4 pistas, que não era para não sei quê, mas eu não percebo como é que um aeroporto ideal não deve ser acessível, nomeadamente por ferrovia, acho difícil não perceber isso, como é que não deve ser eficiente, como é que não deve ser inteligente, como é que não deve ser sustentável ou resiliente. Eu não pus aqui os detalhes porque provavelmente já conhecem, mas quer dizer, todas estas dimensões são dimensões que fazem parte do bom senso. E, portanto, nós apenas nos limitámos a adotar uma visão que fosse consensual para todos e que toda a gente percebesse, olha, é para aí que queremos caminhar. Agora, se não gostarem, digam onde é que não gostam. Pronto, e a gente muda. Nunca, até hoje, recebemos qualquer sugestão de alteração. E tivemos algo que foi extraordinariamente influente na nossa abordagem e na nossa avaliação, que foram as mesas temáticas. As mesas temáticas, e aliás as discussões estratégicas que tivemos mesmo com várias entidades, mais de 30 entidades, as mesas temáticas envolveram 70 peritos em várias sessões diferentes e que tiveram 4 temas fundamentais. Primeiro, que tipo de desenvolvimento é que o aeroporto vai contribuir? O que é que queremos ajudar a contribuir? Qual é o tipo, por onde é que queremos que Portugal vá? Qual é o tipo de desenvolvimento? E aí tivemos, de facto, uma contribuição excelente daquele que é atualmente o nosso Ministro da Educação,
como também na minha, porque acho que ele tem um papel excelente em termos de economia nacional, embora também provavelmente dê um excelente ministro da Educação, mas de facto fez um papel espantoso do ponto de vista da interpretação daquilo que é o potencial de Portugal. Segundo, como é que se articulam os principais sistemas de transportes da região de Lisboa? Finalmente vamos pôr as coisas todas ao mesmo tempo no mapa. A linha de alta velocidade, a terceira travessia, finalmente, hoje, pela primeira vez, ouvi dizer que a terceira travessia está prevista em orçamento próprio e que serve para ligar Lisboa a Madrid. Hello? Já se sabia disto há centenas de tempo. Porquê é que só agora é que sai? O que é que andámos durante não sei quanto tempo a acusar o aeroporto que tinha que meter no seu orçamento a terceira travessia? Quando já se sabia que ela já está. Então ela já se fala da terceira travessia, quase antes de se falar do aeroporto, segundo aeroporto. Eu lembro de trabalhar nisso, era eu jovem docente, portanto, quer dizer, pronto. Mas finalmente estamos a pôr, já hoje vi o mapa também com a linha de alta velocidade a passar na margem sul e mais a circular, aqui? A circular, não é rodoviária, ferroviária principal em Lisboa, a metropolitana e mais não sei o quê, pronto, finalmente vamos pôr qualquer coisa. Não é só isso, esse liga ao resto. Agora não me lembro do termo. Não está em projeto. Não está em projeto. Não está. Mas finalmente estamos a pôr os vários sistemas, porque disto se trata. Trata-se de sistemas. Aliás, ainda outro dia, a propósito do navegante, quem é que tem o navegante? A Autoridade Metropolitana de Transportes justamente convocou uma conferência em que colocou todas estas questões e colocou sobre a mesa. Portanto, este sistema integrado, esta articulação, isto é o que faz sentido. Depois, que riscos naturais e tecnológicos é que se colocam? E aqui tivemos até à exaustão, aliás, penso que o João fez parte justamente dessas discussões também, que podem restringir e obviamente não há um aeroporto no mundo que não cause impactos. Não existe. Só se for no ar. Mas no ar é impossível. Ou dentro de água, mesmo assim dentro de água também faz impactos. Portanto, não existe. Portanto, temos que procurar a melhor... Lisboa foi a Doca dos Olivais. Ora bem, exatamente. Exatamente, mas nessa altura só tinhas malta a vir dos Estados Unidos ou do Brasil e entrar diretamente depois nos comboios, ou que era para Paris. E depois, finalmente, que tipo de aeroporto é que queremos? Qual é o modelo de aeroporto que se quer? Quer dizer, é uma aerogar, tipo Évora? É uma estação de caminhonagem em que entram e saem? É um aeroporto que permita e que promova o desenvolvimento e as economias da aglomeração? Vamos falar de quê? E aí também tivemos várias sessões. Portanto, isto para vos dizer que estes 4 temas foram 4 temas críticos para aquilo que foram as nossas avaliações posteriores. E depois outra que foi incomparável e que teve, obviamente, um papel fundamental, que foi o processo de participação pública. Em fevereiro de 2023, reparem, nós começámos a trabalhar nos finais de novembro de 2022. Em fevereiro de 2023 esta página era aberta. E com esta página era aberta o programa Consider It, que permitia uma série de participações, e tivemos N contribuições, em que as contribuições se exprimiam, nomeadamente através deste tipo de questões que as próprias pessoas colocavam, que davam resposta, que depois comentavam-se umas às outras. Houve um processo de aprendizagem que eu gostava de ter tempo para fazer essa análise sociológica, porque acho que realmente foi um processo extraordinariamente importante e que no fundo se baseava depois em ter aqui uma régua para perceber
onde é que estavam as pessoas que concordavam, onde é que discordavam e onde é que havia polos opostos ou opiniões dispersas. E só voltando aqui atrás para mostrar o mapa. Este mapa é um dos meus orgulhos, devo dizer. Fui altamente criticada por este mapa. Altamente. Gozaram comigo, que era ridículo. O aeroporto ia para o meio do oceano, ia para Marrocos, ia para Barcelona, ia para como é que se chama aquela ilhota ao largo de Peniche, para as Baleares. Não, Berlengas, obrigado. Berlengas, que eu até sei quem é que lá pôs, porque ele depois confessou, mas não vou dizer quem é. Epá, surgiram 781 localizações. Sabem qual é o resultado disto? É que se bateu tudo o que era possível. Tudo. E portanto não ficou mais nada de fora. Até porque localizações repetidas eram 370. Portanto, houve várias que acaparam para ir para o mesmo sítio. Ou seja, Portugal, o que tem é o que tem. Não tem mais nada. Não tem mais hipótese, só se for para o meio do oceano, de facto. Ou então outra vez para a doca de, não é de Belém, é de Olivais, exatamente. Bom, aliás, o Joanás participou, não foi deste exercício, mas foi do exercício que depois coincidiu com este que nós tínhamos feito, que foi esta rede de temas que nós tivemos um workshop justamente em que o João esteve lá, o João e vários outros colegas, no dia 21 de junho, ainda me lembro, em que e de onde saíram no final depois os fatores críticos de decisão que fizeram a avaliação, que definiram o quadro de avaliação estratégica e que se baseou justamente numa rede de interligações de várias dimensões, cada uma delas com as suas unidades de medição. O que significa que nós, obviamente, não podemos somar análise económica com análise ambiental, com análise legal, com análise de procura. Não podemos somar, nós temos que as integrar e temos que perceber o que é que elas significam, justamente na perspectiva destes fatores críticos de decisão que foram identificados como sendo a segurança aeronáutica, a acessibilidade do território, o ambiente e a saúde pública, a conectividade e o desenvolvimento económico e o investimento público e o modelo de financiamento. Aqui apenas uma imagem das múltiplas imagens de que tivemos de análise técnica, neste caso as áreas de influência de cada um dos aeroportos ou das localizações, que aliás foi uma guerra que eu tive o tempo todo. Eu não queria falar de localizações, queria falar de opções estratégicas, mas inevitavelmente íamos parar às localizações e que mostrava justamente, portanto, é apenas um exemplo das muitas análises que foram feitas. As 10 recomendações, peço desculpa, isto perdeu aqui um bocado a formatação, as 10 recomendações da CTI. Primeiro, só deve haver um aeroporto e que deve coincidir naturalmente com o hub intercontinental, com as ligações ponto a ponto, com aquilo que todas sejam as funções do aeroporto. Para chatear sítio, basta um. Portanto, como aliás sempre disse, a nossa colega da área de ambiente, para perturbar já basta um sítio. Portanto, vamos concentrar tudo no mesmo sítio. Mas tem que ser dual inicialmente, porque é impossível pôr a primeira pista já a funcionar. E aqui vem o segundo recado para os juristas. Meus senhores, aquele contrato de concessão da ANA, eu acho que devia ser um caso de estudo. E tal como o Fernando Pessoa, que já é caso de estudo em vários países do mundo, eu acho que isto vai ser um caso de estudo em vários países do mundo. Porque aquilo é inacreditável. Não há volta a dar. O Estado perde o tempo todo. O tempo todo. E a ANA ganha o tempo todo. Portanto, como é que o Estado consegue assinar uma coisa daquelas e virem mais 2 e 3 governos a seguir e ninguém põe aquilo em causa? Boa sorte a este governo.
Não me venham com a história dos 5 milhões de euros. Eu não quero saber. Contratem juristas bons. Foi o que nós tentámos fazer para conseguir detectar uma porta possível de entrada aquilo. E tenho, aliás, a agradecer a um dos juristas a recomendação que me foi feita, que foi brilhante. Obrigada, Gonçalo. Contratem alguém que seja capaz de desentrinçar aquilo. Eu não acredito, nem me venham dizer que a Ana, nestes 12 anos ou 10 anos, nunca falhou perante aquele contrato. Não há uma falha onde se possa agarrar, não cumprimento. Acredito. Eu disse isto à minha colega várias vezes. Infelizmente não tivemos tempo para explorar o suficiente, mas o desafio está aí. Portanto, neste caso o desafio é o contrário. Ponham as mãos na massa, por favor, e olhem para aquilo que este governo bem precisa da vossa ajuda para conseguir destrinçar aquilo. Quarto recomendação, estimular a economia regional, assegurando justamente a integração dos vários projetos de infraestruturas de acessibilidade. Quinto, não há soluções ideais. E, portanto, a que nós identificamos é aquela que nos pareceu, face às circunstâncias, face aos múltiplos estudos que fizemos, que é a melhor solução a longo prazo. As melhores opções eram, de facto, a CTA, Cometer de Alcochete e Vendas Novas. Vendas Novas é melhor do ponto de vista ambiental, não tenho qualquer dúvida. Infelizmente, é mais longe. E, portanto, não é competitiva com a CTA. Santarém pode ser uma solução regional. Nunca vão ser mais do que isso. Não pensem que a Força Aérea ou a NATO vão prescindir daquele espaço aéreo. Não se trata do espaço no chão. Santarém continua a não perceber. Não é o espaço no chão, é o espaço aéreo que não está disponível. Montijo é um atentado. Aliás, é um dos aspectos em que quase toda a gente, exceto os defensores de Montijo, estão de acordo. Todas as opções. No Montijo. Exatamente. Exatamente. 500 mil pessoas, não é? Não, E é pela base. só 200 e tal mil. Não. Oh, se fores aos que dormem e os que estão presentes. Não, na vizinhança afetada. Até semelhante àquilo que Lisboa é afetada por. Está bem, mas o avião tem que passar por cima de Lisboa, de qualquer forma. Portanto, Praticamente. mais Alverca, mais não sei o quê. Bom, nona recomendação. Atenção que todas estas soluções são autossustentáveis financeiramente. Como diz o meu colega Fernando Alexandre, por alguma razão Santarém quer fazer um aeroporto. Um privado não quereria fazer um aeroporto se ele não fosse rentável. Portanto, vamos lá deixar cair a ficha e olhar para isto a sério, porque isto de facto é rentável. Claro que há uma condicionante chamada contrato de concessão, e aí não há volta a dar, a não ser resolver o contrato de concessão. E finalmente, aquilo que felizmente, e hoje com muito gosto, vejo acontecer, que é o consenso estratégico entre os dois principais partidos de Portugal acordarem no seguimento daquilo que são as recomendações da CTI. Naturalmente que tivemos aqui uns latifs que achámos que talvez tenham sido críticos também para a decisão, porque considerámos exatamente o que é que poderia acontecer se não se fizesse nada, por exemplo. Não vou repetir, até porque já vai longa a apresentação. O que é que foi verdadeiramente diferente nesta avaliação? A transparência, a independência e a integração e a interdisciplinaridade da equipa. E, finalmente, agradecer, uma vez mais, não me canso de agradecer à minha equipa de luxo, à Comissão Técnica Independente, que fez este trabalho fantástico e do qual muito me orgulho. Muito obrigada. Muito obrigado. De facto, é conhecedor
Espero que sim, que no final de todo este estudo longo possa haver de facto aqui algum consenso quanto a uma matéria tão importante como num dos setores, o transporte, em Portugal, possa haver alguma solução e tão ponderada como foi e trabalhada pela Comissão Técnica. Eu diria que pergunto aos presentes se têm alguma questão. O dia já vai longo e diria que se tiverem alguma questão, estão à vontade para a colocar. Também sei que há aqui algumas questões online, mas na verdade, ah, o dia já foi longo, portanto, não sei se tem alguma questão, estejam à vontade para colocá-la. Sim, acho que a malta já está cansada. Sim, há aqui, na verdade, talvez, há aqui várias questões, na verdade. Ah, eu posso. Sim. Se for possível, uma questão para a engenheira Carla. Então, só uma questão. Carmo, 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 pois, por que razão é que a APA, como autoridade de AIA, é Heloísa Apolónia? Por que razão é que a APA, como autoridade de AIA, opta pela não realização de audições públicas nos processos de consulta pública, quando vários foram, no passado, os exemplos que provaram que estas reuniões públicas foram mobilizadoras da participação do público e permitiram uma maior interação entre todas as partes envolvidas, promotor, autoridade AIA e público. Vou Muito responder, rápido. apesar de fazer aqui uma explicação. Na APA, desde a extinção do IPAM, que foi a referência há bocado do Joanás, quando foi integrado na APA, não é o mesmo departamento que desenvolve o procedimento da AIA e aquele que promove a consulta pública. Tentou-se deixar à mesma enfim, uma certa separação das duas funções e, portanto, há um departamento, que não é o meu, que despoleta a consulta pública. Por acaso, aí há uns tempos identifiquei uma questão curiosa. Enquanto no 69/2000, se não me falha o erro, havia uma referência explícita num artigo à audiência pública, esse artigo desapareceu. Eu, apesar de ter 12 anos na área, essa iluminação não foi durante a minha vigência, portanto foi anterior, e alguém teve esse objetivo que eu não saberei responder do ponto de vista legislativo, ao retirar uma referência expressa à audiência pública. Enfim, neste momento o que posso dizer, não realiza uma base sistémica, porque obviamente do ponto de vista de meios, para realizar audiências públicas em todos os processos da AIA, seria extremamente difícil. E, portanto, tem-se apostado em alguns processos, se calhar, na minha opinião, não em todos aqueles em que seria necessário. O modelo também que acontece também é difícil, mas vezes concorre melhor para os objetivos do que outros. Mas há efetivamente uma certa falta de meios para conseguir promover uma boa sessão pública, porque também, historicamente, até em termos de passado, mesmo anterior à minha vigência, tenho o feedback dos colegas que estão lá a trabalhar comigo, que têm muito mais anos do que eu nesta área, e temos situações em que efetivamente as sessões públicas foram, enfim, construtivas, conseguiu-se esclarecer, e concorreram até para o melhor resultado do processo, e também temos sessões públicas em que todos sentiram que foi um processo bastante desgastante e que o resultado ou valor acrescentado foi nulo. Mas eu concordo que, do ponto de vista de participação, há muito trabalho a fazer, não só, se calhar não apenas numa questão de fazer sessão pública ou não, mas mais naquilo que discutimos até aqui, que é o modelo de participação, como é que se divulga a informação, o tipo de informação que se divulga, como é que se chega às pessoas, enfim, neste momento é tudo digitalizado, colocar nos sites, etc. Há pessoas que continuam sem acesso à digitalização, embora estejamos numa sociedade toda vocacionada para esse efeito, e portanto acho que deve haver uma reflexão. E depois os prazos que nós temos, por exemplo, é completamente impossível eu prorrogar um prazo de consulta pública com tudo o que disse antes. Portanto, obviamente, se temos N pedidos de prorrogar a consulta pública, que nós temos que pensar duas vezes e dizer que não é possível. E se calhar, achando nós internamente que seria a melhor solução para que houvesse um maior período de percepção dos impactos daquele projeto e as pessoas tivessem mais possibilidade de perceber até se afeta na sua, enfim, a sua casa, a sua vida, aquilo que for relevante em termos do projeto está em cima da mesa. Efetivamente, neste momento, o regime, foi aquela nota que foi dada, não tem qualquer flexibilidade.
E, portanto, isso limita muito qualquer iniciativa da nossa parte de dinamizar outro tipo de instrumentos para os quais, acho que aqui a última apresentação, até aqui da professora Rosário Partidário, é preciso tempo. Para fazer esse tipo de diligências é preciso tempo. É preciso meios e é preciso tempo. Acho que a justificação é essa. Ok. Muito obrigado então a todos. Despeço-me e espero que acompanhem também as próximas conferências, workshops do Lisbon Environmental Law. E obrigado também a todos os que estão lá em casa e que nos acompanharam ao longo do dia de hoje. Obrigado.